Fala aplicadores, sejam todos muito bem-vindos a essa hora do aplicador. Hoje eu tô aqui numa revenda de suprimentos para a área de aplicação de adesivos. Tô aqui com o Renan da X-Fac. Renan, opa, tudo bem? obrigado Bom, pela participação obrigado aí. pelo convite. Estamos Valeu aqui mesmo. sempre, né? Pra estar prestigiando e estar mostrando que tudo que é devido, na verdade. É isso aí. Vamos pra cima Galera, a disso gente daí. vai mostrar muito hoje sobre estiletes, lâminas. Vocês veem aqui que tem vários tipos de estiletes e a gente vai falar para que serve cada um deles. Quando que você vai usar um, quando que você vai usar o outro. E para você que está pensando em vir para a área de aplicação de adesivos, se liga que a gente está com o mercado muito aquecido. A gente precisa muito de mão de obra. Então, se você quer aí ter uma renda extra, mais tempo para sua família, se liga que a profissão aplicador de adesivos tá muito boa, não é mesmo, Renan? Exatamente. Para você que está entrando nessa área, seria muito bom você ter conhecimento de todas as ferramentas que nós dispomos aqui. Aqui é uma revenda, você pode ver que tem diversas ferramentas, né? Bastante, Mas para né? que serve cada uma delas, né? Aqui eu e o Diomedes vamos mostrar um pouquinho, o Diomedes tem um pouco mais de conhecimento sobre a utilidade delas, né? Como utilizar elas, mas vamos colocar, vamos fazer isso aí para funcionar, certo? Show de bola. Vamos lá então. Então aqui nós já temos algumas ferramentas dispostas na mesa, né? A gente pegou uma de cada uma, tá? Um pouquinho de cada estilete de cada uma. Todos esses são da X-Fac, tá? Então hoje em dia a X-Fac tem mais de 600 ferramentas, mas aqui são um pouquinho dos estiletes que nós vamos mostrar aqui. Por exemplo, esse daqui você tem algumas variações dele, São né? categorias, né? Então, por exemplo, assim, esse estilete mesmo que você apontou, esse é um estilete nosso, né, nacional, fabricado por nós. É um estilete 9mm, tá? Dos estiletes de 9mm, se eu não me engano, nós temos acho que 6 a 8 modelos. Então, tem bastante variações. Cada um deles tem uma funçãozinha um pouquinho diferente, um pouquinho da outra. E a lâmina também, né? Aqui a gente tem uma lâmina Tem preta, as lâminas, né? Não sei se vocês vão conseguir ver aí. E a lâmina prata. prateada, é. Qual que é a diferença delas, hein? A lâmina black e a lâmina prateada. Qual que é a diferença entre elas? A lâmina black e a prateada são ambas feitas de aço carbono, tá? A grande diferença delas, na verdade, é o tratamento que elas vão receber. Então a black, ela tem um tratamento que faz com que ela dure 10 vezes mais do que uma lâmina convencional que é a prateada, que é de aço carbono prateado. Além da resistência dela, o fio de corte dela fica muito mais preciso, né? Então você vai ali tomar um cuidado, né? Vai abrir ela, você vai ver que ele tem um... Sabe quando você pega a faca pro churrasco e vai ver se ela tá, a carne, dá pra cortar a carne legal? Bem Então, afiado, é né? justamente aquilo ali. Você vai sentir assim na sua digital, no seu dedo ali, que ela vai ter aquele corte mais específico, tá? E justamente por causa do tratamento. Então o tratamento dela faz com que a lâmina fique mais dura e aí faz com que ele fique mais afiado, né, mais preciso e tudo mais. E também causa melhor a resistência, né? Outra coisa muito legal dessa lâmina black, da diferença da lâmina de carbono convencional, é resistente à água, à umidade, tá? Então você consegue trabalhar ali no PPF, consegue trabalhar em ambientes Não vai úmidos. enferrujar? Vai enferrujar, mas demora muito mais mais tempo, né? tempo, né? É uma resistência a mais, né? Então, por Legal, exemplo, essa cara. daqui pode enferrujar, sei lá, Também você em vai uma ficar semana, quebrando 2 ela, né? semanas, essa daqui 2 meses, 3 meses, 4, 5 meses, né? Depende também de como você está cuidando dela. A preta, né, black, ela é indicada pro PPF, né? Pro PPF, para trabalhozinho molhado, a gente, né, tem conhecimento que, por exemplo, o jateado trabalha no molhado, Trabalha, né? Então, eu sei que é um pouco mais grosso do que um vinil convencional, então você pode estar utilizando a black ali também. Só tem que tomar um cuidado porque, apesar dela ser tudo isso daí, né, tem que também entender que existe a lâmina de carbono e a lâmina de inox, que é realmente a lâmina inoxidável. O que acontece? A lâmina de carbono inoxidável, ela tem um fio de corte mais maleável, então você passando no vidro, tem a probabilidade muito menor de você riscar o vidro, tá? Essa daqui já... Então, por exemplo, vou trabalhar com PPF, com alguma aplicação úmida. Certo. Dou preferência para black. Super legal. Vou fazer aplicação em vidro. Dou preferência para prata. Que ela é a prata de aço inox. aço inox. A nossa, até na X-Fac, nós temos, por exemplo, assim, ó. É a 2061X. Aí você sabe que ela é de inox. 2061 Pro. Aí você sabe que ela é de carbono, tá? 2061 Pro Black. Aí é a Black, a preta, né? E essa daqui, que é a de aço carbono convencional, ela só fica com Pro mesmo, tá? Bacana. Vamos falar de outra situação agora Vamos. é uma situação que eu aprendi há pouco tempo também, que é relacionado ao ângulo de corte. Então, quando eu tenho o ângulo de corte de 45, que é essa tradicional, eu tenho uma lâmina que ela corta, no meu caso eu utilizo mais para cortar
produtos mais espessos, tipo um material texturizado, algum material que seja laminado, quando eu preciso dar um corte em algo mais espesso. Quando eu preciso de um corte mais preciso, aí a gente vai para a lâmina de 30 graus. Sim. Faz mais sentido, né? Sim. Quando eu preciso fazer mais força, faz sentido eu ter estiletes mais largos. Mais largos. Onde eu consigo pôr mais força. Sim. A gente tem aqui um de 18 e um de 25 milímetros, certo? Exatamente. O 18, sim, eu consigo pôr determinada força. Consegue. Mas quando eu preciso de mais pressão, Muito mais força. cortar caixa de papelão, por exemplo, ACM, faz sentido a gente ter aqui uma de 25 milímetros, né? Que agora a gente está falando da largura da lâmina, mas quando a gente fala da largura, a gente tem que falar da espessura também. Ela não é a mesma espessura aqui das lâminas de 9 milímetros, ela é mais grossa. Exatamente. Eu já vi gente... Ela chega a ser o dobro, quase o triplo da diferença de espessura. Bacana. Eu já vi pessoas que gostam de trabalhar com estilete grande para fazer acabamento. Nossa, cara. Cara, eu particularmente não recomendo. Não é tão legal, né? A probabilidade de você riscar a superfície só pelo peso do estilete é muito alta. Então, o que a gente recomenda? Quando você vai fazer acabamento, vai para estiletes mais estreitos. Quando você precisa de mais força, aí você vai mais para estiletes mais largos. Até, na verdade, é uma grande dúvida isso. Então, o que seria, na verdade, esse acabamento? Muita gente pensa que o acabamento é você fazer uma pequena refilagem ali. Ou não, tem alguma coisa a mais, porque você fala assim, poxa, eu consigo fazer uma refilagem com de 18. Por que não? Por que tem que ser de 9, então? O que eu penso é o seguinte, sim, eu consigo, mas eu não devo. Porque o simples peso do estilete, a probabilidade de eu fazer um corte e passar na superfície é alta. Então, quando eu vou fazer refile, sim, e é mais pro refile mesmo. Às vezes você precisa fazer um corte em cima da lata, às vezes você precisa fazer um corte que corta o primeiro vinil que está em cima e não o vinil que está embaixo. Certo. Então faz sentido você ter um estilete aí com lâmina de 30 graus e lâmina de 9 milímetros, que é essas mais finas. Então, nessa linha de raciocínio, sempre procuro separar estiletes de acabamento e estiletes de força. Sim. Geralmente, pra gente que trabalha com adesivos, não faz tanto sentido eu ter aqui esses estiletes mais largos. Eu tenho um, e eu acho que é de 25 que eu tenho lá no meu espaço. Eu tenho ele para quando eu preciso fazer mais força, preciso cortar algo, mais um lacre, rígido, por né? exemplo, Sim. entendeu? Então, faz mais sentido eu ter esses mais espessos. Quando eu vou aqui para a linha de estiletes mais estreitos, o que eu recomendo para você que está começando, né? Que é um estilete bacana, um estilete que eu gosto muito aqui de vocês, é esse SK2 aqui, ó. Galera, esse estilete aqui, ele tem um valor de venda bastante convidativa, né? Bem acessível, e é um estilete que vai te atender muito bem se você quiser trabalhar aí com acabamento. Quando você começa a poder investir um pouco mais em ferramentas, não é esse primeiro momento, você já começa a investir em ferramentas especiais, mais especiais. Você adapta o peso, cada estilete tem um peso diferente, cada mão tem uma anatomia diferente. Põe sua mão assim, ó, nossas mãos são diferentes. Sim. Então, a minha anatomia, a minha pegada, um estilete é melhor, a sua é outra. Então, é a adaptação de cada profissional com cada estilete. Aí, Exatamente. cada um sabe o que vai utilizar. A gente tem outras opções aqui de estiletes. Tem uma né? grande, né, tem muita diversidade aqui. Esse daqui é retrátil? Esse mas geralmente usado para indústria, daí é um Mas você sabe que tem lugares que a gente vai trabalhar e a gente precisa de estilete retrátil? Tipo uma Volvo da vida, eles não deixam a gente trabalhar. Aí você tem que ficar segurando. Eu vou deixar ele aqui, cara. É de segurança, né? É de segurança. Tem que ter realmente. Esse retrátil justamente para isso, para que quando a lâmina fique ali, né, exposta, ela não machuque você. Então o retrátil ele volta. Aí você soltou, ele volta, né? Ele fica certinho, legal. Até justamente esses comentários, a gente conversando sobre a lâmina black, a lâmina prateada, na verdade é justamente isso. Quando você faz sobreposição. Já houve muitas reclamações que a lâmina black, quando você vai passar na sobreposição, ela acaba cortando as duas superfícies. Por quê? Porque ela é uma coisa muito mais agressiva, né? Mas eu vou te falar que aí é o peso da mão do cara. Sabe o que acontece muito? Eu vejo que às vezes as pessoas têm dó de ficar quebrando a lâmina de estilete. Galera,
Lâmina é para você usar e quebrar quantas vezes for necessário. Teve um dos meus instrutores que ele falou, cara, mais ou menos a cada metro quebra, sabe? Pensa que a gente usa muito mais, né? Sim. Só que mais ou menos a cada metro. O ângulo de corte faz todo sentido quando você for cortar um vinil que está sobre o outro, você não pode pôr um ângulo muito aberto, senão você pega os dois. Você tem que pôr um ângulo mais fechado. Você trabalha mais ou menos 25 graus do estilete em relação à base. Certo. Quando você quer cortar os dois, você faz um corte mais Até pra alto. dar uma precisão maior, assim, Aí né? você- Super legal. E quando você quiser cortar os dois, você vai pegar aqui o estilete. Pegar dessa forma. Quando você quiser ter precisão e cortar um só, você pega para baixo do dedo. Até a pegada já A muda pegada tudo, muda. é legal. Então, Você isso põe mais faz força, menos força. isso faz muita diferença na hora do corte. Ah, legal. Outra coisa, quando eu quiser fazer esse corte, eu substituo a lâmina de 30 pela de 45, porque daí faz mais sentido eu levar esse corte pelo ângulo da lâmina. Ah, Porque aqui, aí, tá ó, vendo? a lâmina de 30 graus, quando eu faço esse corte aqui, eu tenho ela muito estreita no começo. Então eu não consigo... Aliás, eu consigo, mas me dá mais trabalho fazer esse corte aqui. Quando eu pego a lâmina de 45, o ângulo da lâmina me ajuda nesse corte também. Aberto e tal. Exatamente. Legal, cara. Então, Essa eu não conhecia, é. essa técnica é diferente. Eu aprendi lá na 3M. Pro Dynoc, que é um material decorativo, mais espesso e tal, você precisa usar a lâmina de 45 graus. Não Entendi. faz sentido você usar de 30, porque você não vai conseguir o corte necessário quando você precisa cortar as duas peças, para fazer aquelas emendas secas, sabe? Emendas topo a topo. Sim, sim, sim. É, Então, sim, entendi. Possivelmente, a pessoa que reclamou disso, ela tá usando o ângulo errado ou não tá quebrando, né? O que acontece? Usei ali, quebrou a pontinha, ó, vocês podem ver, não sei se vocês vão conseguir ver aí na câmera, mas se quebrou essa pontinha aqui, ó, você tem que vir aqui e quebrar. Todo estiletinho vem, na verdade, com Ele essa vem parte se- de traseira, Isso. justamente pra quebrar, tá? Aí você pega aqui, ó, na parte de trás, não vai pegar na frente aqui, tá? Você pegar na frente, você quebra ele quadrado. Na parte de trás da lâmina, essa pecinha que vem aqui atrás, ela é justamente para isso. E vou quebrar. Renovei minha lâmina. E vou fazendo isso toda vez que for necessário. Quebrei a lâmina. Vocês viram que ficou aqui, né? É. Até deixar uma dica pra vocês aqui depois. Você viu que o Diomedes veio lá, quebrou tal, e a lâmina ficou ali, né? Isso aqui é um perigo, na verdade, né? Para nós que trabalhamos com segurança, né? É um perigo deixar isso daqui aqui, cair no chão, alguma coisa acontecer, alguém pisar, ela virar, vixe Maria. Então aqui a gente desenvolveu, na verdade, uma caixinha de descartes de lâmina, tá? Vem aqui com o estica-lâmina, bem com a parte de trás, quebra, descarta ela aqui dentro e fica aqui, tá? Guardadinho, aí depois você faz o descarte certo, né? O descarte correto ali pra não se machucar e assim por diante. E sabe que um negócio que eu acho legal nessa caixinha aqui? Que ela vem a parte do descarte e ela vem o outro lado aqui, ó, que eu consigo colocar minhas lâminas novas aqui. Exatamente, é. Então eu tá tenho vendo? lâmina nova e tenho descarte na mesma ferramenta. Sim. Faz todo sentido. Sabe outra coisa também? Antes a gente envolvia no vinil, né, pedaço de vinil e jogava fora, né? Jogava no lixo. Certo. Cara, teve um dia que a minha filha, às vezes, ela tá num ambiente, assim, né, de trabalho e tal. E ela foi e mexeu, tipo, virou todo o lixo lá. Só que eu já tinha começado a jogar as lâminas no lugar de descarte. Imagina se tivesse pedaços de lâmina lá. Nossa, Então, assim, cara. mesmo que, eu cuido tal, outras pessoas podem vir manusear, podem... Uma pessoa que cata reciclados, Depois por pra exemplo. descarte, né? Fica muito mais difícil, Para né? descarte. Então, vai lá, põe no lugar certo, que é o melhor dos mundos, né? Sim, sim. Outras situações ainda, a gente falando de estiletes, lâminas, são estiletes especiais, né? Então a Sim, gente vamos tem... lá. Tem vários aqui, ó. Vários Então, eu vou deixar jeitos. os cortadores de liner do lado aqui, porque esse é bem específico. E também os raspadores, são bem específicos. Mas a gente tem os estiletes especiais. Ah, esse aqui é super legal de falar, cara. Começa pelo tradicional
que a gente chama de bisturi, né? Sim. Que você troca a lâmina. Esse daqui tem várias lâminas, Esse aqui né? tem várias laminazinhas. Vários exatamente. tipos de corte e tal. A gente até chama ele, na verdade, de estilete gráfico, né? A gente muda, na verdade, aquele conceito de falar que é apenas o bisturi. Por que é o estilete gráfico? Porque justamente ele vai fazer todos aqueles detalhamentos, você vai fazer, na verdade, conhecimento em plotter, né? Quando você coloca um programa na plotter e tal, mas tem aquele cara que ainda gosta de fazer, ou então precisa realmente, né? Tem alguns trabalhos que tem necessidade de ter maior detalhe, tá? Então aí você utiliza um estilete gráfico desse daqui, que tem, né, diversas lâminas, justamente para fazer cada corte específico no vinil, né? Para depois ele sair todo aquele detalhe, todo aquele desenho bonito lá que você precisa. E tem vários modelos, né? Tem Então, vários tô vendo modelos que aqui atrás. Tem vários modelos, várias Exatamente. opções. Com várias lâminas diferentes, uma menor, uma maior, Sim. uma um pouco mais aberta, outra fechada. Desses aqui também tem um furador de bolha, né? Tem, que é justamente Que é esse só daqui, uma ó. agulhinha. Ao invés de você fazer um corte com estilete, você faz só o furo. Só o furo para liberar o ar ali. E não tem aquele perigo de você fazer um corte e ele acabar abrindo com o tempo, né? É que nem Então, você quando falou, faz né? A furo- ondulação da lâmina ela faz com que rasgue, né? Isso. Mais do que deve. Aí a Exatamente. agulhinha ela só pega exatamente no ponto. É, E então, principalmente pra quem tá começando, faz sentido também a gente ter um furador de bolha, sabe? exatamente. Outra coisa que a lâmina faz que a gente não percebe, principalmente em carro, tá? A gente vai pegar a lâmina, você pode perceber. Toda vez que você vai encostar a lâmina no vinil, você acaba encostando um pouquinho a lâmina também na lataria do carro. Isso daí, se o cliente for chato, nossa, cara, isso aí destrói a moral total, né? Vai dar ruim, né? Vai dar muito É, ruim. então faz sentido a gente ter também eu chamo de bisturi, né, mas é estilete gráfico. Aí cada um vai escolher o seu, né, por anatomia, Sim. aí cada um vai saber o que vai utilizar. É interessante também esses estiletes para fazer acabamento. Eu já percebi algumas pessoas que trabalham melhor com esse tipo de estilete do que com o estilete tradicional. Mas daí, de novo, vai de cada um, né? né? Pela anatomia, né? Que nem você É. falou, um estilete, esse daqui ele é quadrado, esse daqui já é redondinho, É. né? Tem gente que prefere E e ele tem tal. uma borrachinha, esse tem uma borracha aqui. Tem uma né? borrachinha pra dar Quando você aderência. transpira, né? Tem gente que transpira bastante na mão. Ah, é? Esse daqui também tem, né? Ele tem essa também. borrachinha aqui. É, Ajuda bastante não frisos. escorregar e tudo mais. sim. É que nem você estava falando, né? Você começa com um estilete tal, aí você já vai para um mais especial, aí você já pega um mais especial com mais detalhes, com mais funções, né? Funções, né? É que esse daqui Justamente. tem esses adaptadores para fazer aquele corte O guia, entre as né? peças, né? É, para não machucar a bateria do carro, de não plástico, machucar né? os móveis, né? Justamente para isso. E eu até na verdade não exceder o corte ali, né? Porque você tem você consegue segurar melhor o estilete depois que você vai utilizando e vai Fica cortando. dançando, né? Exatamente. Você encaixa ele ali e leva, né? É justamente até nos cortadores especiais aqui, que é isso aí uma das também. funções isso daqui. Para quem trabalha, por exemplo, com frota, isso aqui é animal. Putz, você vai conseguir fazer, digamos assim, 5 carros assim com corte, né? 5 carros assim com muito mais facilidade do que com estilete. Porque o estilete você vai lá, tem aquela dificuldade, Você tem que dar passa dois para cortes, cá. às vezes, né? Exatamente. É, nesse daqui, às vezes você vai dar 2 cortes. Esse daqui você dá um corte só no meio, dobrou aqui, Dobrou, já era. já era. Não estica o material, É. é perfeito, cara. É muito Cara, legal é um mesmo. estilete bem bacana. Eu gosto de utilizar ele em algumas situações. Aí, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu vou comprar um estilete só para aquela função. Às vezes sim. Às vezes faz Claro. sentido. Por Faz quê? sentido? Se eu tenho um certo volume de cortes nesse formato, faz todo sentido eu ter um Faz. estilete que me atenda, né? E me atenda mais rápido, né? De novo, o pessoal lá dos Estados Unidos fica falando muito time is money, time is money. É verdade. Tempo é dinheiro, galera. Então, se eu vou dar 2 cortes com estilete e posso dar um corte só com o outro, faz mais sentido eu dar um corte só. Eu tô ganhando tempo. É o Ele vai dobro te de tempo. ajudar a chegar onde você precisa sem tanta necessidade de você ter que ficar se batendo para trabalhar. É. Sabe aquela coisa? Ferramenta, tipo, ela te auxilia demais. Cara, né? é sensacional. É que nem você tá com um chinelo num ambiente de construção. Putz, cara, não conversa, entendeu?
Dá pra usar? Dá, mas você sabe que você pode se machucar. Então usa uma botinha de segurança ali. Aqui é a mesma coisa. Você sabe que você pode cortar o adesivo errado, pode vir até na verdade machucar a lataria do carro, pode até na verdade trazer algum dano para o próprio adesivo, sabe? Então utiliza uma coisa que realmente vai te ajudar, vai estar ali, né? E o legal dele é que ele vai cortando no meio, ele vai também separando, tá? Ele não vai Ele só... dá uma pressãozinha Ele ali, dá uma né? pressão, vai jogando um pouquinho pro lado. Pelo ângulo aqui, a gente tem uma rodinha aqui, né? Isso. E ela tem um ângulo assim, que encaixa e ela já vai dando uma E essa pressãozinha. lâmina aí, essa lâmina ela dura muito mais do que qualquer estilete, tá? Então para aquela pessoa que realmente precisa trabalhar com frota, com cortes comerciais, é muito bacana, é muito legal mesmo. E a Porque lâmina você tem vai reposição ficar com ela também, por né? um tempo. Posso trocar ela ou é descartável? Ela é descartável, na Não, verdade. eu digo assim, o estilete em si não é Não, o descartável. estilete não, você Eu consegue troco trocar. ela, né? É. Aqui, né, no estilete, existe uma outra roldaninha que é um parafuso, tá? Então você vem desparafusando ele, vem deixando ele maleável. Essa roldana aqui de cima, que é o que faz o corte, né, a guia do corte, você destaca ela, tomba tomba essa lâmina, vira para o outro lado, e aí você pode utilizar tanto de um lado quanto do outro. E depois, né, você descarta ela e tudo mais, mas o cortador continua inteiro, tá? É uma lâmina bastante resistente, ela é uma lâmina mais grossa assim do que o estilete e corta muito mais. E o legal dela é que a vida útil dela é muito maior. O Bem legal maior. dela ser um pouco mais espessa é que quando você tem um produto laminado, por exemplo, você tem o dobro de espessura. Aí. Então ela faz um corte legal também. E acaba você não precisando trazer tantas lâminas com você também, Sim. né? Porque, por exemplo, puxa, uma lâmina só não pesa nada, mas aí você vai carregar 10 caixinhas de lâmina dessa daqui, de 9mm, de 18mm, Já nossa, começa a cara. pesar. O que eu faço geralmente, quando eu vou sair para um trabalho, eu penso em tudo que eu posso utilizar naquele trabalho. Quais as ferramentas que eu possivelmente posso utilizar nesse trabalho? A maioria das ferramentas que eu levo elas para passear. Levo, não uso. Mas, se eu precisar uma ferramenta específica, eu tenho. E eu não passo, tipo, o trabalho. Por exemplo, eu já vi, às vezes, quando precisa dar uma raspada em uma superfície, as pessoas pegarem uma lâmina de estilete e raspar. Meu, leva o raspador junto. Olha esse daqui, ó, olha o tamanho desse. Não ocupa espaço praticamente nenhum. Claro, se você quer algo mais... exatamente, né? Quer ganhar produção, digamos assim, né? É que o Diomedes está falando é justamente o tamanho, né, das lâminas, Das do lâminas. raspador, olha só esse daqui, né? É muita diferença. Mas se quiser levar um compacto produção. desse daqui, vai te ajudar. Sim. E vai te auxiliar, porque na verdade ele é menor do que a lâmina, né? Sim. A lâmina você vai ter que expor ela para uma quantidade muito grande de risco lâmina. de se machucar, né? Risco de se machucar, risco de estragar, na verdade, o adesivo que vai vir. Risco de você estragar a peça que tá por trás, tá? Que essa daqui é uma lâmina justamente preparada para isso, né? Para você fazer a raspagem e você não vir estragando, né? Temos as lâminas dessa daqui de plástico também. E cada uma das cores delas tem a sua diferença. Por quê? Porque cada uma delas tem uma flexibilidade, né? A amarela ela serve para carro, a outra já serve para vidro, a outra já serve justamente para fazer em madeira. Então cada uma tem uma especificação. Então utilizar um raspador desse daqui, ao invés de usar uma lâmina de estilete, é muito melhor para fazer raspagem, porque você não vai ter esse problema, entendeu? Ferramenta específica para aquele tipo de trabalho. Exatamente. E é justamente isso. Então eu carrego minha caixa de ferramentas ali, minha mochila. Cara, tem muita ferramenta que eu só levo, tipo, não uso. Mas qualquer coisa que eu precisar tá ali dentro. Então assim, o meu checklist, ele é bem grande, bem variado, assim. Então eu procuro ter esse cuidado. Porque se eu chegar no meu cliente e ele me ver, por exemplo, pegar uma lâmina de estilete para fazer uma raspagem, ele vai falar, você não é tão profissional assim, né? É, lógico. Então, assim, a imagem com o cliente faz toda a diferença. Sim. Outro estilete especial que a gente tem, e eu gosto muito dele, há muito tempo eu já uso, antes da gente ter essa variedade de routers, né? Eu trabalhei com ACM. Então, eu utilizava esse estilete aqui para fazer cortes de chapa de ACM. Então ele tem tipo um gancho aqui, galera. Então quando você precisa, aí você engata lá e puxa, ele vai fazendo a cava ali na chapa, né? Não necessariamente de ACM, mas é um estilete muito bom para essa finalidade. Sim. E uma ferramenta barata. Você precisa fazer um ajuste no ACM.
foi pra instalação, você não vai levar a tua router junto, né? Não faz sentido, não tem nem como, né? Não tem nem como. Mas se você tiver um estilete desse, você consegue fazer pequenas adaptações Ele te atende bem fácil. É legal dele que além da fazer o risco, né, para fazer a quebra do material, ele também faz toda a parte de rebarbação. Então, pega, por exemplo, um acrílico, tá? Então você vai vir raspando ele, quebra o acrílico, você vai perceber que ele solta um monte de cantos vivos, tá? Isso daí é muito perigoso para você fazer a aplicação de um adesivo, ou então para você simplesmente deixar a placa lá, tá? Tem gente que vem e acaba cortando, então você vir fazer aí a rebarba é muito legal. A mesma lâmina aí. Faz com essa parte de dentro dele aqui? Exatamente, exatamente. Você vem riscando e vem fazendo depois a rebarbação, tá? Bacana. Tem, na verdade, no nosso canal lá do YouTube tem também, né? Isso daqui, esse conteúdo justamente mostrando isso, tá? Como utilizar. Como utilizar. Bacana. Eu vou deixar aqui o canal de vocês também marcado. Perfeito. Sim, sim. Lá tem vários conteúdos, assim, Tem vários mostrando conteúdos, cada exatamente. ferramenta e tal. No Instagram também a gente procura, nas redes sociais, né, a gente procura justamente estar mostrando as utilizações, para você entender como utiliza, para você entender que aquilo ali é para você, entendeu? Muitas das embalagens também, elas vêm com esse QR Code aqui, que esse QR Code justamente para você ver o vídeo da ferramenta, ou então você ver alguma dica, né? Então, por exemplo, assim, provavelmente é o vídeo ou então qual lâmina que você deve utilizar nesse estilete. Que Então legal, é sensacional. Já tem informações sobre o produto, Atrás né? aqui, ó. Ah, que legal. Aqui, aí na parte de trás aqui, ó, tem como utilizar também, tem um mini manual, né? Até tá mostrando a rebarba, ó. Você vem cortando, pá, aí fica a rebarba com o canto vivo. Depois você vem só. Pô, legal, Fazendo. cara. Essa da rebarba eu não sabia, não. É. Eu só utilizava ele pra cortar. O que eu usava depois era uma lixa pra tirar a rebarba. Aí. Mas se a mesma ferramenta faz, é Ela muito faz. mais rápido, né? E além disso, ela não desgasta tanto, né? Porque a lixa, honestamente, eu não gosto de usar lixa, porque a mão fica toda desgastada. Bagunça tudo também, né? Fica Faz pó. sujeira. Nossa. E tem esse estilete aqui. Esse tem gente que usa pra cortar pizza. Não. É zoeira. Mas tem um estilete de cortar pizza que é muito parecido com isso daqui, né? Tem uma um ferramenta, cortador, né? Exatamente. Bem parecido com esse daí. Qual que é a utilidade desse daqui? A ideia, na verdade, é justamente a mesma, tá? Então vamos na pizza de novo, vai. Então a pizza, você percebe que ela precisa ter algum lugar para ter um suporte, né? Então, se você cortar, vai com uma faca, com um estilete, você percebe que ela começa a enroscar e começa a ir para frente, para trás, né? E mesma coisa muitas vezes com um adesivo muito mais espesso, ou então com um tecido, tá? Então, quando você pega um tecido e você vai cortar com uma pizza, se você vir com uma faca, com um estilete, ele vai dançar, ele vai se movimentar, por mais que você esteja com ele segurando. Exatamente. Com um cortador redondo, né? Com um cortador que ele tem a lâmina circular, disco, você vem passando e ela vem, digamos assim, esmagando. Então ela vem deixando ele assentado e aí você vem cortando ele ali, tá? Que legal. Esse daqui é justamente para isso. Temos outros modelos exatamente parecidos com esse aqui, mas essa é a finalidade. Não é pra gente fazer corte de adesivo com ele. Pode fazer. Né? Mas... pode fazer, né? Pode fazer, vai ajudar. Cara, será que daria pra separar material com ele? Porque refilar, assim? Sabe aquelas gráficas que tem aquela mesa de vidro? Cara, que isso aqui é sensacional. Tem umas gráficas que utilizam, assim, uma pancada de adesivo de uma vez só, vai infestando, né? E, putz, cara, é uma possibilidade. É uma possibilidade. Vai de fazer o teste aí. Isso é bacana, né? Às vezes uma ferramenta que eu utilizo para uma coisa, você utiliza para outra, né? Então tem essa questão dessa percepção de cada profissional. Eu utilizo essa ferramenta para essa finalidade. O Renan utiliza para outra. Você aí utiliza para outra finalidade. E a ferramenta funciona, tá valendo, né? Quer ver? Outra ferramenta que eu acho muito bacana. E essa, na minha opinião, tem que estar no kit básico, que é o cortador de liner. Eu não posso comprar o cortador de liner, esse duplo, que ele já vem com... tem alguns que vem com espaçador diferente e tal. Sim. Beleza, eu não posso agora, nesse momento, fazer a compra desse. Vou lá e compro um mais simples, que vai atender igual, né? Igual não, claro. Aqui a gente tem algumas vantagens que não tem aqui, mas já me atende. Sim, então ele vai cortar, vai ter aquela facilidade, né?
É muito mais seguro. Muito mais seguro. Eventualmente eu vou fazer um corte. Geralmente quando a gente põe o vinil inteiro, você marca e daí você vem tirando os excessos para facilitar o trabalho. Se você vier com o estilete tirando os excessos, existe a probabilidade de você riscar a superfície que está embaixo. No caso aqui do cortador de liner, você tem essa segurança de não fazer esse corte. Então faz sentido a gente ter uma ferramenta muito barata. Se você for utilizar aí uma ferramenta que não é adequada, no caso do estilete, você tem alguns riscos de riscar. Ficou até redundante o negócio. É verdade. Mas no caso do cortador de liner, ele foi feito específico para isso. E o custo dessa ferramenta, se a gente for levar em consideração outras ferramentas que têm um valor muito mais alto, cara, a gente está falando... Eu vou chutar aqui, abaixo de R$20 uma ferramenta dessa. É, ele é por aí mesmo, esse valor assim. É que a política de revenda para revenda muda, tá? Sim, aí eu não consigo determinar, mas é mais ou menos esse valor assim mesmo. Sim. R$25, cara. Realmente é uma ferramenta muito útil. Outra coisa, você já paga. Sem dúvida. Só de você não riscar um carro já paga. Ah, verdade. Outra coisa, às vezes a gente precisa fazer corte no chão. E se você fizer um corte no chão utilizando um estilete, provavelmente você vai marcar o piso. Então você vai lá e utiliza um cortador de liner. Outra função, justamente pelo nome dele, cortar o liner. Só o liner. Não faz o corte do liner mais o vinil, né, mais a película. Você faz o corte só do liner. Em algumas situações a gente utiliza esse recurso. Outra coisa que é muito bacana nesses cortadores de liner é que a lâmina é aquelas lâminas de gilete, de barbear. Então, cara, isso daqui você acha em qualquer mercado. Você acha em qualquer Né? mercado. Acabou? Putz, tô sem lâmina aqui. Vai no mercado, vai na farmácia, provavelmente você vai encontrar essa lâmina. Exatamente. E essa lâmina funciona nesse daqui também, né? Funciona em dos dois, sim. Dos dois. Então, essa ferramenta de corte, né? Que é um cortador de liner, a gente tem várias versões dele, né? Então tem versões maiores, menores, duplos, simples. Então tem várias opções. E o que acontece? Esse cortador aqui, na verdade, a gente tem um kit maior dele, tá? Justamente com vários espaçadores que ele tá falando. O que é esse espaçador, tá? Então, se você for ver aqui no meio dele, tem uma peça amarela que tem esse espaço. Esse aqui deve ter uns 2 centímetros mais ou menos. Nesse kit maior, tem outros espaçadores com 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros e, se eu não me engano, vai até 4 centímetros. Para quê? Para conseguir fazer o corte do liner com maior espaçamento. Justamente para quê? De fixar o adesivo assim na parede, você não precisar de um ajudante ali, né? Justamente, sim. Muito legal, cara. Isso daqui E sabe outra coisa ferramenta básica mesmo. Sabe outra coisa que ajuda também? Às vezes você precisa fazer uma fita de vinil para colar em algum lugar. Você pode utilizar ele como uma ferramenta de corte, fazer aquelas fitas. Sobre as fitas, realmente eu não tinha pensado nisso aí. É bastante utilizável, até em corte de frotas mesmo. Sim. Putz, a galera usa isso daí, né, de jeito fantástico. Sim. Às vezes você precisa cortar uma fita de material para segurar mesmo o material, para posicionar. Cara, você pode utilizar. Eu utilizo direto fazer corte de fita. É muito, muito válido. Então é uma outra função para uma mesma ferramenta, né? Sim. Então é o que a gente estava falando antes. Às vezes, uma ferramenta tem uma função para mim e outra para você. Exatamente. Depende de como cada um trabalha. Muitas vezes depende assim de como é o trabalho a ser executado também, faz diferença. Sim. E tem várias questões aqui, né? Ah, sim. Bom, exemplificar de preços, por exemplo, né? Esse aqui está entre R$25, essa daqui vai estar em uns 60, R$80, dependendo da revenda aí, tá? É isso aí, galera, e esse foi o vídeo falando um pouco mais sobre a variedade de estiletes, raspadores. A gente pegou aqui a linha da X-Fac, uma linha bem grande. Não tem só esses, né, Renan? Não tem só esses. Tem um monte. Então, para você que quer conhecer um pouco mais sobre a X-Fac. Se quiser deixar o catálogo lá, tem inclusive, para vocês verem, né? A gente tá tem sempre atualizando. Tem um catálogo digital, né? Tem um catálogo digital, Bacana, pode ir lá folhear, cara. Pode baixar ele. Vou deixar aí na descrição aí. O lojista que não tiver, tá?
as ferramentas, você pode ir lá e cobrar ele, tá? Chega lá assim, ó, pô, eu tenho essa ferramenta que a X-Fac lançou, sabe? Eu preciso dessa ferramenta Vi e tal. essa ferramenta no vídeo lá. Muitas vezes o próprio lojista não tem ele não sabe disso, então ele precisa dessas indicações, dessas dicas que vocês dão para ele, para que ele realmente receba e entenda que isso aí é funcional para venda para ele também, tá? Legal, prazer, Diomedes, muito obrigado por ter Obrigado convidado. a você, cara. Renan, Quer deixar as da redes X-Fac? aí pra Deixa pessoal sim. seguir? Então vamos lá, ó. O YouTube é o XFAC Professional Tools, o Instagram também é o XFAC Professional Tools, tá? Os dois são Professional Tools justamente, né? Ferramentas profissionais, XFAC ferramentas profissionais. Legal? Isso aí. Valeu, Legal. Renan. Obrigado Valeu. pela participação. Opa, E pra você que quer conteúdo de qualidade, já segue a gente, ativa o sininho, que aqui sempre tem dicas de qualidade pra você. valeu. Valeu!